Boa noite, família. Boa noite para você ligado nos canais Guilherme Coin e Gianni Plus. Só lembrar vocês que a gente está quase chegando em 500 inscritos, então se você não se inscreveu, se inscreva, que aí vão faltar só 500 inscritos para a gente chegar a 1000, tá? Que é um número bem legal para a gente poder chegar, tá? Eu queria agradecer, primeiramente, a galera do Paraná, que fez um esforço homérico na última semana. Foi para Timbó, um jogo que os times acordaram em fazer um jogo mais curto por causa das questões do gramado. O carro do pessoal de Itajaí quebrou, chegaram só no domingo, 11 da manhã em casa. Então, fica um agradecimento meu e do Jean como BFA a vocês pelo esforço que vocês colocaram nesse jogo. E foi um jogo muito bem apitado. Beleza? Sabendo que nós temos muita gente, sabendo que nós temos muita gente interessada nos playoffs, vou passar para vocês as escalas, tá? Vale lembrar que a gente ainda não tem a escala de Galo FA e Cruzeiro FA, porque decidiram hoje, né, a data e o horário do jogo, então a gente ainda vai fechar essa escala. Então vamos começar com a escala de Timbó Rex e Itajaí Almirantes. O jogo acontece dia 11/11 em Timbó, às 8 da noite, um horário bem diferente, né? Referir, só falar um pouco, porque foi uma decisão que eu e Jean a gente tomou baseado em coisas que a gente viu durante o ano também, e tiveram algumas questões logísticas também que a gente achou melhor manter da forma que a gente tinha achado conveniente para a situação também, tá? Jean, se quiser, já entrou agora, Jean, se quiser fazer um comentário depois sobre a escala do Sul também, fica à vontade, tá, papai? Vamos lá. A gente quer promover oportunidades dentro da BFA, tá? Muita gente entende que tudo gira apenas em torno das pessoas que estão aqui toda quarta-feira e não em torno da comunidade. É uma coisa que é extremamente real, porque todo mundo que apita bem tem oportunidade. Se você não está apitando bem, não tem por que você ter uma oportunidade num jogo grande, tá? Então, fica a escala de Timbó Rex e Itajaí Almirante com Nicole Bueno do Paraná como referi, Michael Schub como umpire, Igor Ribeiro como head linesman, Kylon Roger como line judge, Anderson Fontoura como side judge, Yuri Speffman como field judge e Erich Max Ehring como back judge da partida, beleza? Então, possivelmente a gente vai conversar na semana que vem, como uma prévia do jogo, assim como as outras arbitragens também, tá? Recife Mariners e Tritões, né? Mariners e Tritões, jogaço por vir. A gente vai ter 2 pessoas vindo de fora, tá? Para esse jogo. E aí a arbitragem de Marinhas e Tritões, eu acho que o local ainda não está definido, né? Estava para ser definido, pode ser Arruda ou Arena Pernambuco, não me passaram ainda 100%, mas a escala será de Marcelo Burli, referi, Renan Pérez, umpire, Gustavo Pérez, head lineman, ambos do Ceará, Doug Santos, de line judge, Edmilson Moura vai ser o side judge, Alisson Emanuel, field judge, e Diego Soares, back judge. A gente fez algumas alterações de posição baseado no que a gente tem visto. Marcelão, Renan, Doug têm sido caras que assim, é bom quando você trabalha com pessoas que têm o mesmo propósito que você, porque às vezes você pensa uma coisa sobre o jogo e sempre tem alguém com um insight interessante que pode alterar a escala positivamente, tá? Então, parabéns à galera. A gente não tem Galo e Cruzeiro, e Manaus e Sorriso, dia 11. Agora me fugiu da memória o horário, porque eu foquei muito no local. Confirmado na arena, Marcelão? Show de bola. Soube que ia ter uma micareta lá, uma cuidada, ainda bem que a equipe é toda de casados, né? A final que vai ser o Norte contra o Centro-Oeste é um wild card da semifinal do Nacional. Então é um jogo que vale muito para o campeonato. E quem vai coordenar essa equipe é a arbitragem de Manaus. O jogo vai ser na Arena da Amazônia. Então, cara, muito legal. Estou muito ansioso para ver esse jogo. O referi vai ser o Gilbert Silva, umpire Paulo Ronaldo, o head linesman
Ryan Moura, line judge Samuel De Paula, side judge Danilo Monteiro, field judge Carolina Alho e o back judge Thiago Maia, experiente Thiago Maia aí da arbitragem amazonense nessa partida, beleza? Papai Jean tá aí, quer falar alguma coisa sobre as escalas? Boa noite, galera. Boa noite. Basicamente, só comentar que a gente não teve dúvidas, né, na hora de fechar esses jogos. Foi muito baseado no que a gente viu durante o ano todo, do que a gente presenciou e interagiu e no que cada um apresentou durante esse ano. Então, obviamente, a gente sempre tem o desafio logístico, o desafio de grana para trabalhar, mas dentro das limitações da gente, a gente não tem dúvidas do que a gente está apresentando como escala para esses jogos. Então, todo mundo que chegou até aí, meus parabéns, porque vocês estão aptos e vocês têm a confiança da gente para fazer esses jogos. Exatamente. E aí, só fazer uma última passagem sobre a escala da Nicole. A Nicole é uma pessoa que vem merecendo oportunidades há um tempo, tá? Ela tem uma postura de referir muito bacana que deixa a gente empolgado pelo futuro dela. Obviamente, isso aí eu falei com o Jimmy na semana passada. Todos nós aqui no Brasil temos muito teto para crescimento ainda. E a gente vê um teto na Nicole que é muito grande, assim, de onde ela pode chegar. Obviamente, ela vai cometer erros como todos nós vamos cometer, e ela tem todo o apoio da BFA e da direção de arbitragem da BFA para performar o melhor que ela pode oferecer. Lembrando que a gente tinha no ano passado, e aí, falando de coração aberto aqui para vocês, tá? A gente tinha muitas dúvidas em relação ao que Santa Catarina era, tá? Ano passado a gente teve um ano de 2022 muito ruim em Santa Catarina, em que a gente olhava e falava assim, cara, o que é Santa Catarina? Por que tá assim Santa Catarina? E esse ano a gente teve um desempenho fabuloso do Igor, a chegada do Kylon, eu não consigo afirmar isso com 100% de certeza, porque pode ser que eu pense em outra situação daqui a um tempo, mas a chegada do Kylon é uma das chegadas em arbitragem no país que mais impactou positivamente uma localidade nos últimos tempos. Se assemelha muito à chegada da Giane em Santa Catarina e à chegada da Giane no Paraná, esse impacto positivo na comunidade de querer melhorar. O Kylon é um cara que desde 2018 sempre foi muito aberto à evolução, e aí ele é um cara que eu tenho um respeito assim absurdo, porque ele é um cara que merece todo o apoio e todo o carinho pelo que ele já tinha feito em Minas e agora que ele está podendo performar também em Santa Catarina. Está merecendo demais, tá? E aí o fundo, cara, Anderson estudioso pra cacete, Yuri estudioso pra cacete, a gente tem o Eiris, que é um back judge sólido há muito tempo. Chegou um japonesinho para mim. Tô mimado hoje. E aí a gente tem essa galera performando muito bem junto e traz a Nicole também para fechar essa equipe de forma positiva, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário enquanto eu vou preparar o meu sermão da montanha? Ótimo. Bom, galera, é o seguinte. O sermão da montanha hoje, ele é muito direcionado em... Eu estava pensando hoje, né? Eu falei assim, pô, o que eu vou falar no sermão da montanha, né? Eu acho que é muito difícil a gente não passar por espectros e marinhos do sermão da montanha, assim como é muito difícil não ter muitos vídeos de espectros e marinhos e espectros, né? A primeira coisa que eu queria falar é que ninguém se importa com a chateação de Guilherme Cunha. Cunha ficou chateado. E se dane, eu também não me importo com isso, tá? O que eu quero dizer? Quando o Scoff, ele foi muito preciso quando ele falou que Mariners e Spectros é o The Game do Brasil. É o melhor jogo do Brasil e, graças a Deus, a gente tem pelo menos aí todo ano e quase todo ano, se não todo ano, 2 Mariners e Spectros valendo muita coisa, tá? O que isso quer dizer? Os olhos do país se voltam para um jogo, tá?
Até o cara que não conhece muito sobre futebol americano no Brasil, olha esse jogo. Às vezes o cara que não gosta de tanto de FABR, mas gosta de NFL, ouviu alguém falar e assiste o jogo. Foi um jogo que estava com 2.000 pessoas online assistindo, acho que em algum momento do jogo. E, cara, foi um jogo extremamente bem jogado, duas das melhores equipes do Brasil. Se o Spectro joga no Sudeste, o Galo ia ter um sanhaço do cacete. A gente vê isso pelo jogo do ano passado. Se o Spectro joga no Sul, o Rex, o Itajaí Almirante, teria um grande sanhaço em jogar contra o Spectro. No Centro-Oeste, Sorriso, Cuiabá, jogando no Norte contra Manaus. Cara, Spectros é top 5 time do Brasil, tá? E quando todas as vezes que tem um jogo de Mariners e Spectros, todo mundo já espera que vai ter reclamação. Você está falando então que não é para reclamar? É para reclamar, sim. É para reclamar, sim. Tem que reclamar. Tem que chegar na BFA, mandar um e-mail e falar assim: olha, eu quero explicação de A, B, C, D, E, F. E nós, como BFA, vamos responder. O que eu não gosto, e eu acho muito errado, é quando as reclamações são enviesadas, né? E às vezes sem um embasamento real das coisas. Por exemplo, a gente vai ver um lance e aí fala assim: porque não foi targeting. Porque não foi tal falta, tá? Pô, beleza, cara. Já revi alguns lances com o Marcelão e erraram alguns lances contra os Spectros. Sim, erraram. Mas também erraram alguns lances contra o Mariners. Cara, a arbitragem é um produto imperfeito. Porque a arbitragem de Pernambuco roubou... Gente, da equipe de 7 pessoas, só 3 eram de Pernambuco. Como que a arbitragem de Pernambuco prejudicou o time? 2 árbitros da Bahia, 1 árbitro do Rio Grande do Norte, perdão, 4 de Recife, 2 da Bahia, 1 do Rio Grande do Norte. Você acha que alguém vai sair de casa para roubar um time? Cara, isso não existe, isso é coisa de... Com todo o respeito que eu vou falar agora, se você acha que um árbitro sai da casa dele para ganhar no Nordeste o menor cachê do país, pagamento do país, desculpa, Marcelo Burri, para roubar o seu time, você não entendeu nada sobre o propósito da arbitragem. Nada sobre o propósito da arbitragem. A gente colocou em campo a melhor equipe disponível no Nordeste. E esses caras performaram dentro de, sei lá, quase 200 snaps, um jogo muito bem gerenciado, com problemas em alguns processos, mas o resultado final da partida é super justo. Se fosse para tirar uma pontuação, no meu ponto de vista, seria o TD de Cox, que eu vou mostrar agora num dos próximos lances. Mas tipo, teve um intentional ground que não foi. Cara, é verdade. Teve intentional ground que não foi. Mas o targeting foi. Teve uma falta que foi contra o Mariners, que em vez de dar 10 jardas, porque foi uma segurada, deram 15 como NR. Cara, erros vão acontecer. O que não pode é colocar um placar de 34-13 no colo da arbitragem. Isso não pode acontecer. Porque senão, todas as vezes que um time perder, vai vir um argumento de que foi roubado. E, cara, num jogo como esse, que o Brasil inteiro parou para ver, e foi super bem jogado o jogo, até o final do jogo ninguém sabia quem ia ganhar. A gente não pode vir para um debate sobre melhorar a arbitragem, ou erro A ou erro B, achando que a arbitragem prejudicou intencionalmente o espetáculo. E muito menos, após o jogo, vir cobrar árbitro em WhatsApp. Isso não existe. Todos os times da Liga BFA sabem que se quiser fazer uma reclamação oficial, tem o canal. Mas vir cobrar árbitro depois do jogo via WhatsApp é uma das piores coisas que se pode fazer. Perfeito? Então agora a gente vai falar sobre o jogo. Enquanto eu coloco o vídeo, alguém quer falar alguma coisa? Cara, eu só vou... Vai lá, papai, manda brasa. Eu só vou pontuar uma coisa baseada em tudo que o Guilherme falou até agora. Vocês podem reparar que quanto mais fortes são os times, quanto mais da prateleira de cima são os times, mais as arbitragens são exigidas e mais elas são... É mais fácil de você perceber quando tem algum erro. Então, quando a gente fala isso, não é para dizer assim, mas quer dizer que, você percebe que a arbitragem do lugar é ruim quando 2 times bons se enfrentam? Não, é nesses momentos que você percebe algumas nuances do jogo.
Infelizmente, pela incapacidade financeira da gente de levar tudo que a gente gostaria de levar para todos os lugares, você tem situações do tipo, tem uma arbitragem a nível de final de Campeonato Brasileiro apitando um jogo pequeno. Acontece. Mas o que a gente apresentou nesse jogo no Nordeste era o que a gente tinha de melhor para mandar. E tanto o Guilherme quanto eu, a gente tem completa e total confiança em todo mundo que apitou esse jogo. Então, tipo, o que houve de erro eram erros que qualquer um poderia ter cometido. Não é algo que mudou o resultado da partida. Não, ele não mudou alguma coisa da partida. Ele pode ter alterado um ou outro momento, mas não foi algo que acabou por definir a partida. É esse que eu acho que é o grande ponto que a gente precisa tocar aqui. Perfeito. Pode falar, Scoff. Eu ia só comentar, porque tem muitos técnicos e jogadores que vêm também. Jogar a culpa na arbitragem é a resposta mais fácil que você pode ter sempre que você perder um jogo. Sempre. Só que isso causa uma miopia que te impede de avançar. A arbitragem prejudicou. Cara, a gente conta nos dedos jogos onde efetivamente foram decididos por um erro da arbitragem por conta de um lance crítico. Se você ficar nessa coisa de resposta rápida, de a arbitragem prejudicou meu time, tadinho, não sei o que, tadinho de mim, o que vai acontecer é que você não evolui. Aí você vai ter que ficar fazendo, primeiro, porque você vai perdendo credibilidade, porque toda derrota sua você culpa a arbitragem, e segundo, que você impede que o seu time evolua. E é uma briga que vocês não vão vencer, sabe? Vocês vão fazer o primeiro jogo que, sei lá, vai ser decidido por enquete de Instagram. Não existe isso. Trabalhem junto com a arbitragem, tá? É uma coisa que a gente tem buscado muito, tá presente nos treinos dos times, inclusive, para desmistificar isso de que a gente sai de casa para prejudicar alguém. Perfeito. Scoff, e é aquele clássico exemplo da cultura do soccer também, né? Se eu ganho, eu sou bom. Se eu perco, a culpa é da arbitragem. Sempre da arbitragem. Por favor, Marcelo. Valeu. Não, é rapidinho o que eu vou falar. É só, assim, eu acho que, como ele mesmo sabe, que como eu fico puto quando eu erro, é o que eu me cobro muito. E, assim, os erros, como disse, vão acontecer. Agora, é uma questão rápida, mas, assim, eu acho que quando passe a duvidar do caráter, da hombridade das pessoas, isso fala muito mais de quem está duvidando de quem está sofrendo isso. Entendeu? Sim. E eu acho que as pessoas precisam pensar um pouquinho sobre esse prisma também. Só isso. E só falar uma coisa assim, eu sou muito fã, fiquei muito fã do Hermano, presidente do Spectros. É um cara que eu não conhecia e ele é um cara que está fazendo um trabalho maravilhoso lá em João Pessoa. Conversei com o Dantas, que eu já respeitava o Dantas antes do Dantas ter algum contato comigo. Inclusive, deixei a porta aberta para conversar com o Spectros, esclarecer qualquer dúvida que eles tenham, assim como eu fiz no jogo da fase regular, porque eu sei que dúvidas acontecem. E, assim, o trabalho lá vai continuar sendo feito e se Deus quiser, ano que vem, a gente vai ter o nosso camp da IAFA em João Pessoa, com o Spectros, usando a estrutura magnífica que eles têm lá em João Pessoa, o apoio que eles têm da prefeitura, para a gente conseguir movimentar mais ainda a arbitragem do Nordeste. Tá? Então saibam que a gente está muito ansioso por que pode vir ainda, mas que isso é um trabalho conjunto e sempre buscando a evolução dos times e da arbitragem também. Falando em evolução da arbitragem, let's go, né? Hoje foi 20 minutinhos de papo. Vamos lá. Tem um vídeo só, tá? Que eu acho que eu vou dar a oportunidade de entrar na cabeça de alguém e é mais de lá para o final, tá bom? Primeira coisa. Aqui a gente vai ter a situação daquele touchdown que eu falei. E aí o que eu quero trazer hoje nós precisamos ter a noção da linha de gol. Bom, eu estou na jarda 10, mais ou menos, eu tenho que saber, então, que eu estou um pouquinho mais de passo, eu já chego na linha de gol, tá? E que aquela frase que é célebre desde 2022, que é nós não operamos com 99% de chance de não dar merda, nós operamos com 1% de chance de dar merda. E quando a gente tem um árbitro que precisa estar na linha de gol e ele não está na linha de gol, a gente basicamente está sem ninguém cobrindo o momento mais importante do futebol americano, que é a pontuação do touchdown, tá?
Então, nesse momento aqui, veja só, o Cox, ele vai botar o pé esquerdo, pé direito, e veja só, a gente tem um árbitro de fundo muito dentro da endzone. A gente tem um árbitro de fundo mais ou menos 5 jardas dentro da endzone e sem ângulo nenhum. Sem ângulo nenhum aqui dessa jogada. Seria muito bom que o back judge estivesse aqui nessa linha também. Mas pela proximidade, era uma chamada, assim, de manual de mecânica para esse Deep Wing fazer. Beleza? E veja só, parece muito que neste momento tem o pé fora e a bola fora da endzone. Então, assim, obviamente, até se ele tivesse na linha de gol, talvez com a velocidade do jogo fosse dado um touchdown. Mas, não tendo um árbitro em posição de finalizar uma chamada, nós aqui temos possivelmente um erro de concessão de touchdown. Tá? Então, seria muito importante que a gente, ao chegar nas jardas finais do campo, a gente tenha a noção espacial de onde nós estamos. Tá? Porque é melhor você demorar meio segundo a mais para estar na linha de gol e você dar um passinho para o lado para chegar ali e firmar a tua posição, do que você passar direto e perder totalmente o teu ângulo de fazer uma chamada. Beleza? Alguém vai de algum comentário aqui? Linha de gol é a linha mais importante do jogo. Sim. Eu acho que isso já fala por si. Eu estava repassando o manual de mecânica de Wing, né? Porque eu optei de Wing nesse último final de semana. E uma coisa que é muito interessante é que ele fala também em jogadas de passe, né? Essa coisa de você não se mover sem propósito para o meio da endzone, a não ser que isso seja estritamente necessário. Então, assim, aqui o passe foi antes, mas, por exemplo, e se esse jogador está dentro da endzone? Cara, mantém a linha de gol também, tá? Tipo, só sai dela se for muito importante para você ter um ângulo um pouco diferente, alguma coisa assim. Perfeito. Bom, vamos para a próxima jogada. Rapidinho, Diga. pai. Pode eu falar. não consegui ver se teve alguma comunicação entre o Linha e o... Não teve. Não teve. Mesmo depois, eles não conversaram. Não. Tá. Que eu vejo ele chegar já perto. Já é dado o touchdown. E o cara atrás dele. Depois que ele vira para um bom trabalho do line judge, olhando a comemoração do time de ataque. E é uma coisa que, assim, a gente precisa manter. Cara, eu não quero ser duro no que eu vou falar agora, tá? Mas hoje é dia 1º de novembro de 2023. Esse jogo aconteceu tem 3 dias. Cara, não acho mais que seja o momento da gente ter que falar assim, olha, gente, depois que o jogador faz o touchdown, você continua olhando ele e as suas comemorações. Cara, o pylon no chão não importa. Olhar para o meio do campo onde não tem ninguém não importa. O que importa é um cara que acabou de pontuar. Se esse cara subir na arquibancada, é um jogo de rivalidade. Se esse cara tá dando um dedo do meio para a torcida, qualquer coisa assim, o cara da chamada não está vendo, porque ele está fazendo qualquer outra coisa. Então, assim, deu touchdown, pum, virou, continua olhando. Então, assim, ninguém... Cara, se você dá um touchdown e gira e continua o sinal de... Veja só, o sinal de touchdown, ele é desta forma para que qualquer pessoa no estádio entenda que você está dando uma pontuação, se você tiver em qualquer forma. Você não tem que chegar olhando para o referir e dar o TD. Ele vai ver, tá? 2 braços em pé de frente, de lado, de costas, são 2 braços em pé fazendo a sinalização do touchdown. Beleza? A movimentação ali, acho que uma coisa que eu aprendi com o Doug, inclusive, é ir em diagonal em direção à linha de gol. Perfeito. Mesmo da linha de 10, assim, que é relativamente um pouco longe, né? A gente já não começa lá, se a gente está na linha de 10 ali a 20 jardas da linha de scrimmage, essa movimentação em diagonal, ela facilita muito a vida. Vai abrir o teu ângulo. Perfeito. Bom, vamos lá, que aqui a gente vai ter muita coisa, tá? Você pode ver que é um vídeo de 2 minutos e 51, né? Vamos lá, vai ter uma interceptação. O jogador faz um drop do passe, e aí o field judge joga beanbag, tem um retorno, e aí começa um tal de bloqueia, tem uma falta aqui. Veja só. Aqui vai ter um bloqueio ilegal pro lado cego, porque o jogador que é bloqueado está olhando o jogador que saiu de campo, tá? E aí começa
E só um negócio. Eu ir lá para... Tem a falta. E aí, eu quero... Quando tem mais de uma falta na jogada, que foi o que aconteceu aqui, eu quero repassar o processo com vocês, que é mais fácil para mim, tá? Eu vou ser bem sincero para vocês, assim, se você quer começar de trás para frente, vai ser muito difícil. E a primeira coisa, e aí, assim, novamente, 1º de novembro, se você deu uma falta, você tem que chegar no árbitro e falar qual falta você deu. Tem que chegar lá e falar qual falta você deu. Então, vamos lá. Galvão Bueno. Pô, comercial da PixBet aqui no estudo, de bobeira, hein? Vamos lá. A gente tem head, umpire, back e line conversando. E aí começa um conversa. Primeira coisa que eu queria falar com vocês aqui é se eu tenho aqui excelente o field judge estar na posição onde acabou a jogada. Tá? Excelente o field judge estar na posição onde acabou a jogada. Nem tenho certeza se é aquele spot, mas de verdade, nesse momento não me interessa. O que me interessa é o processo. Cara, é muita conversa, é muito anda para cá, anda para lá, anda para cá, anda para lá, anda para cá, anda para lá. Vamos lá. Se eu tenho 4 árbitros que deram falta, a minha primeira pergunta é: alguma falta foi antes da interceptação? Por quê? Dependendo se tiver uma falta de interceptação e ela não foi do time que interceptou, eu já vou declinar ela futuramente. Tá? Deixa eu só... Vou deixar rodando aqui em looping e a gente vai falando. A gente vai deixar... se tiver uma falta antes da interceptação, se for do time que interceptou, obviamente a interceptação vai ser invalidada, porque não tem... Ele fez uma falta antes de ganhar a posse da bola. Se foi uma falta do ataque, a gente vai declinar essa falta. Beleza. Então vamos chegar assim, Marcelão falou, rapaziada, alguém aqui tem uma falta antes da interceptação? Não. Ótimo. A gente já sabe que essa bola com certeza vai ser do time de defesa. Tá? Então, beleza. Após a interceptação, fala assim, vamos lá, alguém tem alguma falta em bola viva após a interceptação? Aí, se alguém tiver uma falta em bola viva, a gente tem que entender, ela foi do time com posse, do time sem posse, à frente do ponto do fim da jogada, atrás do ponto do fim da jogada, de onde foi, tá? E aí, se ninguém falar assim, não tem o após a interceptação, não. Alguém, então, tem alguma falta em bola morta? Aí os 4 levantam. Eu tenho. Cara, se for conduta ou falta pessoal, todas elas vão se anular e vai valer interceptação e vai ser do ponto onde acabou a jogada. Não tem porquê a gente demorar tanto para completar uma penalidade após a interceptação. Desculpa, a gente já tinha o field judge posicionado na bola. Aquele é o spot. A gente tem flags no chão, usar as flags como referência, porque a gente sabe que nesse momento elas vão ser possivelmente flags de que aquele ponto é o ponto da falta, tá? Então a gente precisa otimizar o processo da aplicação da penalidade, beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Cara, tem muito vídeo. Eu ia só falar se a gente podia debater um pouquinho sobre esse primeiro contato do defensor que acaba fazendo a interceptação ser uma interferência de passe. Pode chamar. Porque eu fico com a impressão, assim, talvez de um cortar, né? Talvez de um armbar, porque ele vai limitando o campo desse cara, ele vai tirando esse cara, ele nunca joga bola, ele faz contato um pouquinho antecipado ali, mas eu não sei o quanto o contato dele realmente é decisivo na... Cara, eu acho que esse cara, assim, eu acho que é aquele negócio, não interferir com um cara é igual você falou, caracterizar. O cutoff, por exemplo, eu não acho que eles tiveram contato suficiente, por exemplo, para ser um cutoff, tá ligado? Uhum. E, por exemplo, se você vê, o tempo inteiro, este cara está inteiro na jogada. Quando ele vai para trás, é porque a bola passa dele. Pois é. Então, se eu tivesse que jogar por alguma coisa aqui, seria
um armbar um pouco ortodoxo, né? Porque ele tá tentando segurar o cara, mas a bola chega lá. Ele realmente não interfere com a possibilidade desse cara completar o passe. Então é um pouco do processo de 2 etapas, né? Que a gente sempre fala. Vê uma ação, identifica, mas aí você também precisa ver onde está a bola, o que vai acontecer com essa bola no final da jogada, assim. Eu vou te falar que eu nem acho que pode ter um armbar aqui, porque os braços dele, tipo assim, em nenhum momento você vê os braços dele tendo alguma restrição, sabe? De subir para fazer essa recepção. Mas isso aí seria segurar restringir, né? Armbar é aquela que é tipo tu usar teu braço tipo uma cancela para impedir o cara de desgarrar muito de você. Mas assim, se fosse uma dessa também, essa bola ia cair umas 5 jardas lá na frente. A gente tá fazendo um exercício aqui também de imaginação. Sim, fala, Gia. Eu só queria dizer que também acho que não teve contato suficiente para ter nenhuma falta ali. Então, como o Gui falou, a marcação tá pé a pé, ele não empurra, ele não puxa, ele não baixa o braço, ele não segura o braço. Acho que não tem nada que componha uma interferência mas é um ponto interessante de a gente observar. Sim, foi mesmo. Eu posso usar uma frase do fã de esporte no Twitter? O que esse cara poderia fazer, então? É aquela frase do tipo, quando há uma falta e não tem o que fazer. Não, tipo, aqui foi. Eu acho que o cara foi perfeito assim, na marcação. Vamos para mais uma, família? Só um detalhe, né? Beanbag, interceptação. Assim. Quando eu vi a beanbag na interceptação, foi a hora que eu abri o meu pacote de biscoito aqui, ó. Remédio da pressão. Porque ela foi pro caralho nessa hora. Então, assim, beanbag, interceptação a essa altura. E, tipo assim, como é que eu posso dizer isso? Que ano é hoje? Tipo assim, só não dá. Não dá. Tipo, eu não posso, como árbitro, tá debatendo, por exemplo, uma PSK 3 e 1 papapá e ter que voltar para falar de beanbag de interceptação, que é um assunto que morreu com o Felipe Sakai em 2022. Então, assim, não tem o que fazer nesse caso. Esse lance do Sakai virou o nosso Eu Sou Universal, né? Sim. Chegou aqui, jogando beanbag interceptação, terminou no Brasil Ball. Eu foi sou tipo AFA. É o melhor ponto da história do Sakai no estudo. Ponto alto, né? Tirando o dia que ele falou que ia botar a bola na mão do Red Live. Vamos lá. Próximo vídeo, mais uma interceptação. Só que nessa aqui a gente vai ter um roughing the passer e um bloqueio legal pelas costas. Veja. Esse jogador do Mariners, só antes da interceptação, para a gente caracterizar aqui, tá? Eu não consigo ver muito bem o roughing the passer, tá? Por causa disso aqui. Mas parece que, ó, não é o cara que vem o 7-7 aqui, é o outro cara que vem depois, esse 31, tá? E você vê que ele dá um hit no QB, beleza. Tem uma reclamação lá dentro da endzone, só que, amigo, se teve alguma falta lá, este cara estava, assim, a umas 7 jardas da jogada. Ele não tinha uma chance real de voltar na bola, por exemplo, por manual de mecânica, isso não tem como ser chamado, tá? Então, vamos lá. Tem aqui o retorno, beleza. Ótima mecânica invertida do line judge. E vai ter um bloqueio nas costas, tá? Ó. Tem um bloqueio nas costas em bola viva. Excelente chamada. Doug, você gabaritou aqui, tá? Que é ir para a linha de gol e dar o sinal de timeout, tá? E veja só, Diego, amigo, perfeito a sua percepção de que esses dois caras estavam se encarando, tá? Perfeito. Talvez se o Zero tivesse se esquentado ali, a gente tivesse tido um problema maior. Mas excelente, tá? E aqui, Doug, já não tem mais ninguém, não tem mais nenhum tipo de ameaça aqui. Já pode ir no referir falar. Tá? Sem mão na cintura. Vamos lá. Aqui, o processo é muito simples. Sabe por quê? Olha aqui,
a gente começou... Marcelo, já vou deixar você falar, tá? Aqui o processo é muito simples, beleza? Sabe por quê? Quem tem que receber a informação? O referi, correto? Quem tem a falta antes da interceptação é o referi. Então, a primeira coisa que eu já chego no bolo falando é, olha, pessoal, eu tenho uma falta por violência ao passador que vai anular a interceptação. O que vocês têm? No momento em que Doug chega e fala, eu tenho um bloqueio legal pelas costas durante o retorno da interceptação, morreu. Primeira descida automática pro time A. Perfeito? Então, vamos só pro anúncio. Então, só na hora que você for abrir o seu microfone, me diz o que você foi falar com a sideline do Spectros, pode ser? Vamos lá, ó. Eu gosto muito. Só o seguinte. Diego. Perdão, não. Só para falar, a falta realmente foi de 7-7, tá? Esse lance demorou um pouquinho, porque é o seguinte, eu fiquei... teve um contato com o capacete do QB, por isso que eu marquei o RTP. E eu fiquei na sensação que foi target. Então, eu fui consultar o Gão, ele tinha ido pegar o ponto, eu fui consultar para ver se alguém mais, seguindo na de mecânica, consultar o pessoal, ver se alguém mais tinha tido a sensação que ter sido target, entendeu? Tentei confirmar que foi target. Mas aí ninguém achou, assim, algumas pessoas não viram, outras acharam que não foi, por isso que eu dei demorou um pouquinho, eu fui confirmar isso com as pessoas, entendeu? E aí eu marquei só o RTP, mas foi de 7-7 mesmo. E eu vou te falar, sendo bem sério com você, se alguém fechasse uma marcação de target com você no quarterback, a gente teria um problema de mecânica muito sério, porque essa chamada só pode ser sua, tá? Então, assim, como você tinha dúvida, e o manual de mecânica diz que quando em dúvida, né, não é targeting, ok. Como você acha que não foi target, mas teve um contato na cabeça do quarterback, isso caracteriza uma violência ao passador. Ótimo, não tem problema. Tá? A parada a gente precisa acelerar esse processo, tá? Porque, veja, foi mais de 1 minuto e meio de anúncio. Porque você está indo para o anúncio agora, tem 2h53 e o anúncio começa com 1h14. A conversa começa com 1h14, tá? Falta pessoal, violência ao passador, 7-7 de defesa, 15 jardas, primeira descida. Marcelão, eu não... eu converso muito com meu amigo Pedro Barros, né, sobre anúncio e coisas que a gente pode melhorar no nosso anúncio e tal. A gente não poderia ter deixado de comunicar que a falta por bloqueio legal bloqueio legal pelas costas foi declinada, tá? A gente não pode deixar de comunicar isso. O que eu teria feito, tá? Não de forma ortodoxa, eu começaria pelo final nesse caso, porque é por onde eu vou declinar. Você fala assim, após interceptação, bloqueio legal pelas costas, defesa, número 10, penalidade declinada, porque antes da interceptação, falta pessoal, violência ao passador, número 77, defesa, 15 jardas de penalidade, primeira descida automática. Beleza? As faltas precisam ser comunicadas, tá? Ainda mais porque teve uma flag e ela foi muito notável, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero. Eu levantei aqui a mãozinha. Fala, papai. Marcelão, deixa eu só te dar uma dica que um velhinho, que infelizmente já não está mais com a gente, me deu uma vez. Quando você for anunciar um jogo com transmissão e microfone, encontra a tua posição, e aí sim você começa o ritual de anunciar com o gestual. Beleza? Valeu. Lá na arena tem um problema grande do microfone, né? Ele só funcionou, acho que o primeiro quarto, depois morreu. Eu acho engraçado que o Marcelão, ele coloca toda a personalidade dele no anúncio. A forma que ele anuncia é a forma com que ele se expressa no dia a dia. A forma que ele manda áudio no WhatsApp. Isso é bem legal, assim, né, cara? Isso é bem legal. Ele não é um personagem. Mas assim, você já vê que cada árbitro tem o seu jeito. A gente fica zoando o Pedro Braz aqui, mas ele tem um anúncio que é o anúncio dele. Sim. Você tem o seu anúncio que é o seu anúncio, por aí vai. Que inclusive... E é natural, né? Não é uma coisa que você esforça. Eu não queria ter que falar isso, né? Porque Pedro Braz é meu hater e ele nem tá aqui hoje. Mas eu fui eleito, né, pela voz do povo como uma voz bonita e gostosa, né? Então, não tem muito o que fazer se
povo acha que a minha voz é bonita e gostosa. Sai Então, do fake mãe do Guilherme Cohen, eu só digo Meu Deus. não foi, Eu não não foi. acredito que Não eu foi. vim aqui, ouvi análise de vídeo, tô ouvindo essa merda, entendeu? Não, mas peraí. Guilherme. Você veio no estudo e você não estava esperando ouvir merda? Depois de uma sequência de porrada Não, dessa de entretenimento? Eu sempre espero ouvir merda, mas não uma merda desse tamanho, entendeu? Não, é claro, é Pega essa claro. porra, velho. Hã? O povo clama, não tem jeito. Por isso que eu faço anúncios mais demorados, para dar o povo a oportunidade de me ouvir. Pra dar aquela absorvida, né? É. Vamos lá. Contato legal. Domingo vai ser a SMR, tá? O jogo do Gui. Pode Não, ter certeza. não. Vai ser sussurrandinho no microfone e tudo. Cada entretenimento fica no passado. Domingo, Sunday Night já é o próximo, Legal. Vamos lá. Aqui a gente vai ter a chamada do targeting. Eu acho assim, que foi uma baita chamada do Marcelão, tá? Baita chamada do Marcelão. Vamos lá. Eu quero que vocês prestem atenção no número 9, tá? Esse jogador aqui. E aí eu vou usar o método Rafa Cava, tá? Vamos lá. A gente vai dar uma adiantadinha aqui. Vamos lá. O número 9. A reclamação era que ele não toca no jogador do Mariners e que ele bate no jogador do Spectros, por isso não podia ser target. Tá? Veja só, esse cara, ele está fazendo um movimento que o pessoal gosta de brincar e chamar de duck his head. Ele abaixa a cabeça dele. E, ó, ele faz contato violento com o topo do capacete. Veja, o topo do capacete dele está encoberto, o jogador do Mariners cai para a direita e a primeira coisa que aparece é o quê? O topo do capacete. E quando você faz contato violento com o topo do capacete contra um adversário, veja, pega no jogador do Mariners e não no jogador dos Spectros, como era a reclamação anteriormente. E aí esse jogador faz o contato violento com o topo do capacete e aí ele vai ser desqualificado da partida. Você vê que o jogador, ele até sai de forma tranquila, assim. Marcelo conversa com o Gênesis. Doug confirmou junto também a chamada por targeting. E aí? Oi. Eu reparei, não sei se você prestou atenção nessa parte, a gente estava vendo o estudo da SEC, né, que eles mandam internamente para os árbitros, e aí tem uma hora que eles estavam falando sobre a funcionalidade de replay nos Estados Unidos para confirmar targeting, porque todo targeting é revisto. E aí eles falam que quando cai, e aí o instrutor fala, é muito difícil chamar um targeting com certeza, se você não tem o recurso do replay. Então, assim, isso baliza muito essas coisas que a gente vem aqui, ver frame por frame. E, cara, é um risco assumido, né? Vamos ser sinceros, ele fez tem todas as etiquetinhas ali disso ser um targeting também. E aí, exato. A gente não tem o melhor ângulo. Tá, o Marcelo tinha como referir ali. E você vê que ele não tem dúvida, né? Ele só quer saber se mais alguém viu. E aí ele desqualifica o cara e o cara, tipo assim, beleza, ele sai. E assim, cara, vamos ser muito sinceros, né? Nos últimos 4 jogos de Spectros e Marinhas, contando 22 e 23, foram 3 desqualificações por targeting dos Spectros. Então, isso tem que ser revisto internamente. Porque foram 3 chamadas de targeting. 3 chamadas de targeting corretas. Inclusive, os argumentos do ano passado eram que, americano não faz targeting. Aí você pega a NCAA, me parece que quase 100% dos targeting são de jogadores americanos. Aí você tem o outro targeting, porque o jogador de seleção brasileira. Amigo, seleção brasileira no livro de regras não é exceção. Então, assim, foram 2 chamadas de targeting no jogo que a gente fez ano passado, uma chamada de targeting nesse. Isso vira uma questão de rotina do time, tá? Mais algum ponto? Módulo novo da EAFA, como defender o seu cliente. Porque esses argumentos aí... A gente vai ter uma chamada aqui que eu não curto a chamada de DPI simplesmente pelo manual de mecânicas, tá? O manual de mecânicas diz que quando 2 jogadores trançam o pé, não é para chamar a falta por interferência de passe. E você vai ver que
o contato desse jogador, ó. Tá vendo? Um jogador tropeça no outro e tem a queda do jogador do ataque. Isso aqui não era para ter sido chamado DPI, beleza? Bernardo Scofano, igual Carlos. Assina embaixo. Fala embaixo. Você carimba? Carimba, Godoy. Quem levantou a mão? Pedrão, só vou deixar. Ninguém menos do que o instrutor da clínica de DPI. Rapaefa. E só para vou deixar o Pedrão falar. Só queria falar mais um ponto, porque é a parada que mais me consome. Tá? Eu falei isso com o Doug, com o Gão. Vai ter um vídeo do Yuri sobre isso. Cara, meu ponto é o seguinte. Quando a gente tem uma flag, a gente não pode deixar de apitar o restante da jogada. A gente precisa ainda sinalizar o passe incompleto, precisa dar o sinal de timeout. Me parece, quando a gente tem uma flag, a gente fala assim, nossa, quem fez a flag? Peraí, beleza. E esquece todo o resto. Você vai ver que aqui tem a flag por DPI, ó, back, side. Ninguém dá sinal de incompleto, ninguém dá sinal de timeout. E assim, quando eu tô vendo um jogo e um árbitro não deu sinal de incompleto, mesmo que seja incompleto claro, e não deu sinal de timeout, o que aconteceu? O que aconteceu? Tem a flag, mas e aí? E aí, a gente tem que entender o seguinte, é obrigação nossa completar os movimentos, tá? Então, cara, jogou uma flag, continua. Se você tiver que dar o spot, vai lá, dá o spot, sinal de timeout. Quando alguém pegar o spot para você, você vai lá e comunica. Isso tem que ser rotina nossa. Isso tem que ser rotina nossa. Todo jogo a gente dá falta. A gente vai deixar toda jogada de dar sinal de timeout para isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Jonah falou disso, né? Inclusive, naquela clínica que a gente teve com o Jonah, que ele falou, sempre deu o resultado puro da jogada, por exemplo, sinaliza um passe incompleto, depois o timeout, e aí vai fazer o seu anúncio. Aqui foi uma jogada que o Gão se movimentou. Com licença aqui, acho que o Pedro Barros estava querendo falar, não? Desculpa. Obrigado por ter me lembrado, meu Dani Bananinho, Doug Santos. Fala, Pedrão. Boa noite aí, galera. Só tem um ponto lá nos pés entrelaçados, né? Só não é falta se os dois jogadores estiverem jogando a bola ou se os dois não estiverem jogando a bola. Se um dos dois estiver jogando a bola, aí sim. Aí pode ser uma falta. Então você daria interferência de passe? Não, porque os dois estão jogando a bola. Perfeito. Eu também acho que o jogador do Spectre está olhando a bola, né? Isso. Ele está correndo olhando a bola e isso caracteriza jogar a bola, né? Isso, os dois estão. Perfeito. Sempre bom sua participação, tá? Obrigado. Pode participar quando quiser. Como é falso, né? Tem certeza essa é a sua fala, Cunha? Tem certeza? O quê? Não, cara, o Pedrão é um cara muito inteligente. Ele nesse ambiente público, ele é um cara mais polido do que ele é no ambiente privado, entendeu? Vamos lá. Aqui a gente vai ter uma jogada e o Gão se movimenta de forma que ele tenta se machucar, né? Ele busca se machucar. Ele corre para cima do jogador que está saindo de campo. Aqui, nesse momento, o Gão era o último momento que ele podia ter saído, tá? Lembrando que o Gão é um homem de 2,2 metros de altura, muitos quilos, porque ninguém de 2,2 metros que parece uma segurança de boate vai ter menos de 100 quilos. Então, o meu ponto aqui nesse momento, era o último momento que ele tinha para recuar. Mas eu, Guilherme, não tenho certeza se eu recuaria. Por quê? Porque a gente usa a borda branca, tá? A gente usa a borda branca para colocar o pirulito um pouco mais para trás. Veja só, o pirulito não está na borda branca. A borda branca está lá atrás. Tá vendo? O pirulito está à frente da borda branca. Então, o Gão tem, com certeza, menos de 1,80 m para ir para trás. Por isso que eu, que não sou um dos melhores Red Linemen que esse planeta já... Eu tô longe de ser um JV como Red Lineman. Longe, mas muito longe. Mas, Bill Lemoner falou. Colocou, estabeleceu a primeira descida,
empurra lá para trás para usar a borda branca. Por quê? Nesse momento em que eu preciso ainda me manter na linha de primeira descida, né? Que aqui era uma primeira para 10, sei lá, eu recuo, tá? Então, nesse momento aqui, eu vou para trás, eu não vou em direção ao jogador. E o que acontece? Se coloca em risco porque está indo na direção de um cara que está em velocidade, sendo derrubado, e o cara está equipado, né? Então, assim, é muito perigoso esse tipo de ação, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Ridículo, desculpa aí. De boa, pô. É mais pela sua segurança do que isso ser ridículo de verdade, tá? E não acaba, né, vídeo do Mariners e Spectres. Eu também não sei mais fechar o negócio. Ah, tem um X aqui. Cara, vamos lá. Aqui eu tenho alguns pontos nesse vídeo que me chamam atenção, tá? Primeira coisa, aqui a gente tem claramente uma jogada de interferência de passe de ataque. Claramente. O jogador do Mariners, o 87, ele estabelece um bloqueio em campo aberto contra um jogador. Me parece que o Mariners se enrola todo, né? Porque esse bloqueia, e o passe vai na direção de qualquer pessoa. E este cara intercepta a bola. Então, assim, claramente o bloqueio foi na proximidade do passe. Peraí, Cone, mas diferente de passe de ataque não é só se a bola estiver no ar? Não. Se tiver um bloqueio numa jogada em que tem um passe que cruza a zona neutra e esse bloqueio aconteça além da zona neutra, como foi no ponto de ataque dessa jogada, isso tem que ser chamado uma falta por interferência de passe. Perfeito? Mas só que acontece, tem um fumble e ele é recuperado pelo Mariners. Você vai ver aqui, ó, o número 3 pega a bola. O quarterback recuperou a bola. E assim, eu falei com o Diegão, que era o umpire, e eu vou reforçar isso, porque isso está acontecendo ao redor do Brasil de forma, assim, epidêmica. Gente, pelo amor de Deus, para de sinalizar timeout com uma mão só. Se você sinaliza timeout com uma mão só, você está claramente sinalizando que o time recuperou a bola. Você está dando touchback, né? Também, porque o sinal de touchback é um timeout com uma mão só. Exato. E assim, você deu o sinal de timeout, vai com as duas mãos. Você não consegue dar o sinal de timeout com as duas mãos porque sua mão está ocupada? Não dá. Não dá. É melhor você não dar o sinal nesse caso aqui, porque você está cavando a pilha, do que você dar um sinal e você fica assim, ó. Esse sinal aqui parece um sinal de primeira descida. Só que a recuperação claramente foi do ataque. Claramente foi do ataque. Então, você basicamente está dando uma informação equivocada. É porque não dá para ver, mas assim, também duvido muito que, por exemplo, o side judge deu sinal de timeout. Pela postura corporal, tá? Então, assim, o que deveria ter acontecido aqui? Como o time do ataque ganhou uma nova série de posses, porque teve a posse da defesa, depois a posse do ataque, ou seja, uma primeira para 10 no ponto da recuperação. Só que aqui era para ser, por exemplo, uma primeira para 20, uma primeira para 25, por causa da interferência de passe de ataque, tá? Então, assim, coisas que a gente precisa se atentar, e assim, pessoal do meu deep group aí, esta não é uma chamada difícil de interferência de passe. Porque tem 3 caras do time de ataque bloqueando. E aí, sei lá, vamos parar aqui, ó. Pô, side judge. Esse Wise está bloqueando na sua frente. O wing aqui, esse Wise está bloqueando na frente. Não tem nenhuma ação aqui, tá? Referir, tá vendo aqui essa ação, porque o quarterback não está ameaçado. Back judge. E eu acho que a gente teria só o debate do timing de marcar isso, né? Eu, por exemplo, seguraria a minha flag até o movimento de passe do QB. Porque aí eu teria certeza de que isso realmente é uma interferência de passe, porque essa jogada... Mas o movimento de passe não pode ser, porque você não sabe se a bola vai cruzar a zona neutra. Não, eu tô falando assim, até garantir que essa bola cruzou, entendeu? Perfeito. Tá, melhor dizendo. A bola em voo, de repente, sei lá. Sim. Mas o que eu quis dizer era só sobre, tipo assim, tá, tem bloqueio, mas aí é pra gente não ficar caçando esses bloqueios e jogando falta, porque aí rola aquela situação que a gente fica com cara de bunda do flag por interferência de passe numa jogada sem passe. Não, perfeito. O timing aí depois que a bola claramente cruza a zona neutra, você joga flag. Obviamente que é capaz de, tipo assim,
vai acontecer uma situação meio estranha de o cara acabou de acertar a bola, tem uma flag no ar. E aí vai ter aquele alvoroço todo e tal, mas aí só fala assim, coach, interferente de passe de ataque. Você quer que eu decline a penalidade e a bola seja no ponto da recuperação ou uma primeira para 25 partindo do ponto do snap? Aí o cara fala, eu prefiro uma primeira para 25. Então eu falo assim, coach, deixa a gente apitar que a gente vai conduzir o jogo, beleza? Mas sim, bastante interferente de passe essa jogada, né? Bem rapidinho, desculpa, eu procurei aqui para levantar a mão, não achei. Você falou exatamente a frase que eu usei pro técnico do Mariners na jogada que teve o intentional ground, que foi bem chamado do Spectros. Cara, a gente conversando aí, Marcelão, que eu dei passe incompleto, aí eu olhei para a área, eu vi que não tinha ninguém. Aí eu cheguei para Marcelão e falei, Marcelão, se ele tava dentro do pocket aí, não tinha nenhum recebedor na área. E enquanto a gente conversando, os caras estavam gritando horrores ali na sideline. Aí eu conversei com o Marcelão jogou a flag, eu voltei, eu falei, cara, deixa. Foi aquela do Rooney na parte direita das cabines? Isso, que ele joga lá na... Aquilo não foi deixar round, né? Por quê? Não tinha pressão? Ah, tá, entendi. Então, enfim, mas aí a gente deixa a gente apitar, eu falei exatamente isso pra ele. Exato. Os times têm que deixar a gente apitar, senão a gente tem que ficar cuidando dos times e do jogo. O Doug tava do outro lado, né, Anderson? Não, pô, era do meu lado, pô. Ah, tá, ele tá zoando porque lá em Judge, antigamente, lá em Juiz de Fora, jogava flag no 2023, hein? Outubro. Vamos lá, aqui a gente vai ter uma falta por interferência de passe. E mais uma vez a gente tem que falar sobre sinalização. Parece que esse cara faz uma carga nas costas do jogador do ataque. E aí, assim, sinal de incompleto, não tem. Sinal de timeout, não tem. É um negócio que, como eu falei, é epidêmico. É epidêmico. Me parece que quando a gente sai da seara de marcar um holding ou coisa assim, parece que tudo vira muita informação. Tudo vira muita informação. Pô, cara, se você jogou a flag, pum, parei, resultado jogado, passe incompleto, e agora? Teve uma falta? Sinal de timeout, vou até a referir para reportar a minha falta. Beleza? Nessa jogada que eu gostei foi do Linha aqui. Tempo técnico se acalmar, né? Porque... Não, eu não sei se ele tá falando para se acalmar, já tá dando que é interferência de passe. Não, ele tá falando que se acalmar. Tá falando que se acalmar. Ah, tá, se acalmar. Coach, por favor. Ótimo, mas gostei, foi muito bem. Cara, eu vou te falar assim, os técnicos do Itajaí Almirante estavam numa falação danada nesse jogo. Pô, jogo 32. Os caras reclamando, pô, efusivamente, pô. Tomaram conduta de bobeira, pô. Bem-vindo ao esporte que mais cresce no país. Pô, e veja assim, eu não tô pedindo para os técnicos pararem de reclamar, não. Eles têm o direito de reclamar. Só que, pô, reclamar de absolutamente tudo torna totalmente o ambiente insuportável, pô. É insuportável. Bom, vamos lá. Aqui a gente vai ter mais uma jogada. Eu queria trazer um conceito, não sei se a gente chegou a falar no jogo de Juiz de Fora, acho que não, que é o conceito de two sticks. É este sinal aqui. Este sinal aqui é para os wings falarem no seguinte. Nós estamos a mais de 10 jardas. Por quê? Às vezes, quando você cruza de volta esse poste aqui, que era da primeira para 10, você acaba dando sinal de timeout porque tu passou do poste, só que você tem que lembrar, não, esse poste aqui não é o da primeira descida que vai dar uma nova série de posse para o time A, beleza? E aí, o que vai acontecer? Vai ter uma jogada que vai acabar à frente desse ponto, beleza, só que veja só, cara, o jogador do time de defesa perde o capacete e ninguém dá sinal de timeout. E aí, sabe por que isso é um problema? Aí você fala assim, peraí, Coen, hoje você tá com a corda toda, meu parceiro. O que isso implica em alguma coisa? É um simples fator. Se isso aqui fosse com menos de um minuto para acabar um tempo, isto era totalmente passível de subtração de 10 segundos. Porque seria o único motivo que pararia a jogada. Só que assim, se a nossa arbitragem não identifica isso, eu duvido... Eu não falei subtração? Falei?
Ah, tá. É porque o Friga botou ali zap, aí eu fico assim, cara, será que eu não falei? Mas é isso. A gente precisa identificar essas coisas. Porque esse cara tem que sair de campo e o relógio vai ser parado até ele sair, tá? Então, e depois ele volta no final do pronto, porque capacete sair ready, o resultado da jogada é running clock, ready com running clock, rodando ready. Beleza? Quem levantou a mão? Gustavo Pérez, pô, meu ídolo. O melhor Pérez de todos. Ei, Guilherme, boa noite. Boa noite, cara. Só uma coisa no capacete que aconteceu no nosso jogo. Se o capacete sai durante a jogada de touchdown, o jogador pode voltar pro try? Não. É uma jogada. Beleza. Ele pode voltar se ele pedir um timeout. É porque a gente vacilou e deixou ele. Ano passado a gente tinha deixado também e tal, a gente só reparou na hora do snap. Uma foda isso. Vamos lá. Lembrar que atendimento médico não adianta timeout, tá? Exato, gente? exato. Vamos lá. 2023, hein? Existe motivo para as placas estarem tão perto do campo? Porra, mas assim, o Pedro Braz, ele deu uma gastada de vez que ele meteu uma placa lá na arquibancada e ele estava certíssimo. Por que que eu, como wing ou deep wing, vou obstruir a minha lateral, sendo que esta placa não serve de porra nenhuma. Não serve de nada. Destruiu a placa. Porra, tem necessidade da placa estar a menos de 1 metro da lateral? Tem necessidade? Se alguém chegar para mim e falar assim, Coin, seguinte, na regra diz que quando a placa está a menos de 1 jarda da lateral, é possível ter uma 5ª descida e, se tiver dentro dos 2 minutos, uma 6ª descida. Não adianta de nada, não existe essas coisas. Não existe. Então, assim, cara, chegou, procedimento pré-jogo, pegou a placa, pelo menos uns 4 metros da lateral. Todas as placas. Se dê espaço para trabalhar. Essa aqui é boa. Eu vou dar ao direito o direito de Rafael Casa decidir quem ele quer que responda essa. E aí, Rafael, como tem muita gente querida aqui, hoje eu não vou falar escolha um idiota, porque senão você fica restrito a um número pequeno de pessoas. Então, escolha um querido. Pode ser? Não ficar restrito ao JV, é isso? Não, o JV não é idiota. O JV é pescoçudo, que é diferente. Tá? O pessoal hoje está animado. Toda vez que eu vejo JV, né, como eu falei na semana passada, me vem aquela música, né, quando você vai editar um boneco do Ineleven, aí você coloca o pescoço mais 8 assim, no boneco, para cabecear melhor. Segue aí, Rafa. Tu vai lembrar dessa toda semana. Toda semana. Toda semana vai ser a mesma. Vai ser dia tu vai botar no meio entre um vídeo e outro videozinho da música aí, né? Uma hora tu vai fazer semana que vem, Rafael, você está certo. Vai ter ban no canal, vou tomar ban de direito autoral, mas eu não me importo. Eu vou botar um boneco do Ineleve com a cara do JV e subir no pescoço assim. Até foda. Se é pra chamar amigo, então chamar Renan Pérez, né? Porra. Grande amigo do grupo. Você foi perfeito na sua escolha. Porque o Renan Pérez é um querido para você, Rafael. Para mim, ele é inimigo. Renan Pérez, a gente tem aqui, meu amigo, um snap na jarda 19. Tá legal? Tá. E aí, Renan, eu quero criar uma situação aqui com você que a gente vai ter, na hora, lá no fundo do campo, uma falta por interferência de passe. Tá? Deixa rolar e a gente volta, beleza? Ó, interferência de passe. Esse primeiro jogador, o Renan, que vai fazer o contato nas costas aqui, ó, é o famoso play through the back, né? Jogar nas costas. Ele faz uma falta por DPI, na jarda 1. Beleza? Beleza. Na sequência, esse outro jogador vem e faz um targeting. O Renan, temos uma falta por DPI, snap na jarda 19 e uma falta por targeting. Eu quero saber o seu anúncio e aplicação. Você já tem tudo que você precisa.
Como não foi dentro da endzone e não estava dentro da 17, não aplica na jarda 2 o DPI, então a gente vai ter a DPI aplicada metade da distância. Foi em qual jarda? Na 1 foi o contato? O snap foi na 19 e a bola não. Então vai ser realmente a metade da distância. E o jogador vai ser ajeitado, porque assim, não dá para aplicar. Eu vou dar um anúncio já, calma. Não se pode aplicar a falta pessoal, porque não foi em bola morta, certo? Ela foi em bola viva. Bola viva. Então, vamos aplicar metade da distância, 15 jardas, e vai ter já assim. Então vai ser duas faltas na jogada. Só um minuto, Renan. Eu sou o seu line judge agora. Tá? Ixi, lá do outro lado, Renan, lá do outro lado, eu ouvi você falando com o meu headline, Gustavo Pérez, e aí eu ouvi você falando da metade da distância para gol. Tá? Aí, Renan, eu falo para você, peraí, Renan, DPI não tem metade da distância para gol. Caralho, é verdade. Muda alguma coisa para você? Muda sim, porque a gente... Caralho, aí é fudeu, porque a gente não pode declinar o target. É isso que eu queria com você. Obrigado, Rafael Casa. Eu queria entrar na tua mente e entrei. Resort Pérez 1 e Pérez 2. Pensando assim, a gente tem que dar o melhor caso para o ataque. O melhor caso seria aplicar as 15 jardas. Eu estou lembrando agora que mesmo a gente declinando um target, por regra ou não, a gente ejeta. Então a gente aplica 15 jardas do ponto anterior e ejeta o jogador. Então vai ser 2 saltos na jogada, interferência de passe, defesa, número tal, 15 jardas de qualidade de ponto anterior, e um target número tal, defesa, a falta é declinada, mas o jogador é desclassificado da partida. Renan, perfeito, tá? Perfeito, não é que eu errei. Não, perfeito o anúncio e tal, de explicar e tal. Sabe o que eu faria? Que eu ia deixar os caras malucos? Eu começava declinando o target e fechava, desqualificando o cara. Tá? Mas esse já seria o correto, né? Você sempre o correto? Seria o correto para você no final. Exato. Os caras falam, que isso? Que isso? Vai declinar o target? Meu Deus do céu, vai declinar o target. O cara tá capacitado, caralho. Aí, ó. Só como? Falta pessoal. Target número 17, penalidade declinada. Interferência de passe, defesa número 21, 15 jardas aplicados do ponto anterior. Primeira descida automática. O número 17 se desqualificou da partida. Faltou falar que tinha primeira descida também. De boa, sem problema. Mas sabe, a graça aqui era ver você declinando para aplicar uma DPI. Sim. Essa é boa. Obrigado, Ricardo. E aí, o Rafael é um cara muito amigo, né? E aí você vê, o Renan Pérez, como o Tuta Salam falou no vídeo do último Piro Ficheiro, Guilherme Cohen, eu gosto muito de onde você está na análise de vídeo. Foi muito gostosa essa jogada. Muito gostosa. Tamo junto. Você viu que ele deu uma forçadinha na voz? Ele vem, né? Ele vem. Ele vai fazer curso de locução, tá ligado? Já fiz, Rafael. O Edson Mauro, 2014. Mas essa voz aqui, quem fez foi seu Pedro e Dona Débora. Meu Deus. Bom, fechei aqui os vídeos. O próximo vídeo era Mari Fernandes, Tente Não Beber, volume 2, disponível no suamusica.com. O maior... agora que a Nicole entra... a Nicole entrou agora aos 45 do segundo tempo, depois que a gente já falou tudo que tinha para falar dela. Aí complica, pô. Mas, veja só, queria agradecer vocês que ficaram aqui até agora, deu 1h10 de estudo, deu para ver bastante coisa. Novamente, tudo que eu falei não é para você levar, tipo assim, o Cohen não gosta de mim. O Cohen foi muito duro com as palavras comigo. Meu amigo, o sonho da minha vida, quando eu comecei a apitar, era ter alguém que me colocasse no lugar e falasse, isso é certo, isso é errado. Então, vamos aproveitar as oportunidades que a gente tem de evoluir toda semana aqui no estudo para pegar os nossos defeitos e transformar em qualidades. Beleza? Veja, eu erro e erro muito, né? Flagzinha em intentional grounding, essas coisas, tá? Mas, assim, dá para a gente evoluir junto ainda. Beleza? Se você não deu seu like no vídeo até agora, dê o seu like no vídeo. E agora vai começar o nosso fala-fala. Nosso fala que eu te escuto
versão estudo de quarta.